professor Rodrigo Mesquita, professora Gil Monteiro, Alex Porto, Mitila, todo mundo convidando os seguidores. Vamos lá, pessoal, um beijo bem grande para todos vocês, meus queridos amigos. Bom, vamos ver se agora não trava, né? Acredito que vai ficar legal, mas eu vou aqui com vocês, qualquer coisa, a gente reconecta aí de novo, tá? Mas dei uma mudadinha aqui, saí do iPad, fui pro computador, vamos ver como é que vai ser. Acho que vai dar tudo certo. Me apaixonei pelas suas aulas, eu vou explicar, eu vou falar da segunda fase sim, vou falar tudo direitinho. Ai, te amo, poxa, eu amo tanto vocês, meus queridos. Vejam só, obrigada a vocês, Gil Monteiro, né, nossa super dupla. Passei, obrigada pelo seu carinho, fiz 39, corrige essas de trabalho, como é que fica. Pessoal do Amo Direito entrando aí, super obrigado, Marquem, né? Eu quase que eu falei assim, Marquem, vamos entrar por aí pelo Amo Direito e tal, mas hoje foi uma correria tão grande, né? E aí eu queria explicar para vocês um pouquinho a respeito dessa mecânica toda aí de gabarito preliminar, gabarito definitivo, porque o pessoal tá muito aflito. Então, Claudinha Serpa, olha aí o pessoal de penal na área, né? Seguinte, minha gente, vamos segurar um pouquinho só as mensagens, deixa eu explicando algumas coisas para vocês. Eu, quando abri o Periscope, eu coloquei o cronograma de eventos da FGV, para que vocês tivessem ciência de que esse é um gabarito preliminar. O gabarito que sai no dia da prova é o... Alexandra, minha amiga do Mackenzie, olha, hoje agora eu te vi, tá vendo? Muitos beijos. Então, olha só, esse gabarito preliminar, ele sai no dia da prova, é aquela coisa assim, corrida, vambora, sai o gabarito e tal, ele pode sofrer alterações. Então, olha só, tá aqui, divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva, dia 3. Marcelo Santoro, meu Deus, olha o Mackenzie todo aqui, né? Nosso grupo 5, poxa. Pra você tem que ser assim, 1 milhão de beijos, coraçõezinhos, né? Olha, super, super, super sua fã. A Alexandra agora vai ficar com ciúmes. Pessoal, eles são meus amigos professores lá do Mackenzie, estão aqui prestigiando o Periscope, né? Compartilhando, convidando aí os amigos. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Então, escutem só. Não, se mudarem o gabarito, calma, fica tranquilo. Peraí, deixa eu explicar o que vai acontecer. A gente teve então aqui, olha, eu tô aqui acompanhando para ir falando com vocês. Dia 3 de abril, hoje, divulgação do gabarito preliminar. Resultado preliminar da primeira fase, dia 14 de abril. Sendo que do dia 3 de abril até o dia 14 de abril, pode até ser que eles, por conta própria, já liberem uma retificação, uma correção do gabarito. Isso pode acontecer amanhã, isso pode acontecer daqui a pouco, dentro de instantes, isso pode acontecer até o dia 14 ou pode não acontecer. E aí a gente tem prazo para recorrer da primeira fase. Esse prazo para recorrer vai de 15 de abril até 18 de abril. E depois eles divulgam o gabarito definitivo no dia 28 de abril. A realidade é, nós estamos num mato sem cachorro. Por quê? Porque não sabemos se eles vão corrigir o gabarito, por exemplo, de 2 questões de trabalho, ou se eles vão anular a questão. Questão anulada é questão que todo mundo pontua. Aí você vai dizer assim, mas se eu tiver pontuado a questão anulada, para mim vai fazer diferença? Não, nenhuma diferença. Então, se você tiver pontuado, não vai fazer diferença para você. Agora, se você não pontuou, ela valeu o ponto. Tudo bem? Questão em que eles retificam, corrigem o gabarito. Alex Porto aí, beijo para minha amiga Cláudia Barros, hein, minha best friend forever. Então, olha só, quem tiver uma questão que vai ter o gabarito retificado, corre o risco de ter errado e agora ganhar, ou se acertou, perder. A retificação, ela é muito ruim. Beijão, Alex. Ela é muito ruim, porque a gente fica com o risco de aqueles que estavam com aquele ponto garantido, agora não terem mais aquele ponto garantido. Como é que vocês vão lidar com isso? Primeira coisa é vocês pegarem todos os periscopos, todas as dicas, olhar a nossa página do portal F3, a gente vai divulgar para vocês o que está na iminência de mudar, o que está na iminência de alterar. Dali você já vai fazer uma média, já vai ter uma ideia do que você fez, do que tem por vir aí.
Joia? Depois, você vai se preparar para a segunda fase. Gente, conhecimento não ocupa espaço. Se não for agora, vai ser na próxima. Então, você tem que se preparar para a segunda fase. Porque o espaço é muito curto. A segunda prova é dia 29 de maio. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Nós estamos no dia 3 de abril. A gente tem menos de 2 meses de aula. É tudo muito curtinho. Então, você já tem que se preparar para a segunda fase. Em relação às questões de processo do trabalho, a Juju já falou de direito do trabalho. Eu vou repassar algumas coisinhas aqui, ok? Então, eu vou dar uma repassada. Não cansa não. Não cansa, não cansa, não cansa. A FGV não é mais forte do que você. Lembra sempre disso, tá? Essa é uma prova, é um teste que não vai aferir conhecimento de ninguém. É um dia em que você pode, de repente, ter passado por uma situação ruim ou já tá realmente cansada. Você dá uma virada nisso. Você consegue dar uma virada nisso. Não desanima. Desanima nunca. Isso é fato. Não pode desanimar. Eu vou fazer o seguinte, como vocês ficam muito assim, qual a prova que você está falando, professor? É a prova branca? É a prova amarela? Que prova é essa? Eu abri a prova branca, a prova já está disponível e o gabarito também preliminar está lá pra gente. Então, eu abri a prova branca e vou começar lá na questão de processo do trabalho, de número 76. Só que para que você não fique perdidão, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ler um trechinho e vou falar qual é a resposta. Ah, obrigada, Alex. Imagina, Claudinha que é minha ídola. Ela que é top, master, super, tá? Então, preste atenção no que eu vou ler e qual a resposta correta. E aí eu vou falar para você onde é que está essa resposta correta, tá bom? Então, questão de número, na prova que eu tô lendo, é a de número 76, que é a prova branca. Ô, Paulinha, olha, prova branca. A Sociedade Empresária Sucos Naturais Limitada, empresa de pequeno porte, teve contra si ajuizado uma reclamação trabalhista, na qual Alice, uma de suas ex-empregadas, postula o pagamento de horas extras. Para a audiência, a sociedade empresária enviou como preposto o empregado que foi contratado para substituir Alice. Em razão disso, o advogado da reclamante protestou contra tal fato, requerendo a aplicação da confissão, pois o preposto não havia presenciado os fatos. Minha gente, presta atenção, o preposto é empregado. O preposto, de acordo com o artigo 843, parágrafo 1º da nossa CLT, ele tem que ter, veja bem, ele tem que se obrigar pelas declarações que ele faz, ele tem que ter conhecimento dos fatos, mas ele não é como a testemunha que tem que ter vivenciado aquele fato. Então vamos lá, artigo 843, parágrafo 1º da CLT. Qual foi então a resposta correta? A impugnação deve ser rejeitada, pois o preposto precisa apenas ter conhecimento dos fatos. Então, em relação ao preposto, a resposta correta é: a impugnação deve ser rejeitada, pois o preposto precisa apenas ter conhecimento dos fatos. Vou para a próxima questão. Na prova branca é a questão de número 77. Prova branca. Na fase de execução de uma reclamação trabalhista, as partes se apresentaram ao juiz da causa, postulando a homologação de acordo, que envolveria 80% do valor que estava sendo executado. Presta atenção, nós comentamos muito a respeito deste caso. Diante dessa situação, de acordo com a CLT e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Na prova branca, essa é a questão de número 77. E essa questão, na prova branca, ela ficou com gabarito letra D, que diz: é possível homologar
homologação de acordo que pode ser realizado a qualquer momento, mas ficará a critério do juiz fazê-lo à luz do caso concreto. O pessoal tá falando assim, lembrei de você no Periscope e tal. Eu falo muito isso, eu dou um exemplo que eu assisti de um senhorzinho querendo fazer um acordo e o juiz não querendo homologar. E aí eu falo que no processo de trabalho a gente tem que tentar o acordo, mas que o juiz não é obrigado a homologar. E digo que esse acordo pode ser a qualquer tempo. Ainda peço a vocês que não confundam com o processo civil, porque lá no processo civil há uma diferença. Aqui não, no processo do trabalho, ainda que você já tenha uma sentença, ainda que você esteja na execução, você pode ter um acordo sendo homologado. Então, nessa questão de número 77 da prova branca, o gabarito foi letra D. Então, lembra que é possível a homologação. Artigo 832, parágrafo 6º da nossa CLT. Então, pode sim, 832, parágrafo 6º da nossa consolidação, ok? Lembra que tem que respeitar o crédito previdenciário para fazer uma proporcionalidade. Isso nem foi objeto daqui da nossa demanda, ok? Escreveu meu nome na prova de processo de trabalho, oh meu Deus. Acertou 3? Ah, que bom, mas tinha que acertar as 5, hein? Mas vamos lá. Prestem atenção agora na próxima questão, na prova branca. Para quem está comigo, com a branca, vai procura na sua. José, é a questão 78 da prova branca. José ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária ABCD Limitada, requerendo horas extras. A sociedade empresária apresentou contestação, negando as horas extras, e juntou cartões de ponto, os quais continham horários variados de entrada e saída, marcados por meio de relógio de ponto. O advogado do autor impugnou a documentação. Com base no caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Na prova branca, a questão de número 78 teve gabarito letra C. A letra C diz, na qualidade de advogado do autor, o ônus da prova será do seu cliente. A partir do momento em que a empresa anexa cartão de ponto, ela se desincumbiu daquela prova. Presta atenção, o cartão de ponto não era britânico, ele fala com todas as letras, ele tem horários variados. Então agora, ó, autor, você que vai provar. Pedro, meu lindo, entrando aqui, compartilhando. Obrigada, Pedro, meu super rei. Olha lá. Então, na qualidade de advogado do autor, o ônus da prova será do seu cliente, razão pela qual você deverá produzir outros meios de prova em razão da sua impugnação à documentação. Então, já que você impugnou o documento da reclamada, você, autor, é que vai ter esse ônus da prova. Então, em relação a essa questão, também não há o que se contestar. Essas 3 que eu falei até agora, uma questão falando a respeito do preposto, uma outra questão falando a respeito de acordo e agora a questão falando de ônus da prova em hora extra, não tem nenhuma impugnação. Agora, presta atenção na questão de número 79 da prova branca. Questão 79 da prova branca. Procura a correspondente na sua prova. Hudson ajuizou ação trabalhista, ação na Justiça do Trabalho, na qual postula exclusivamente diferenças na complementação de sua aposentadoria. Hudson explica que durante 35 anos foi empregado de uma empresa estatal e contribuiu para o ente de previdência privada fechada, da qual a ex-empregadora é instituidora e patrocinadora. Ocorre que, ao longo do tempo, os empregados da ativa tiveram reajustes salariais que não foram observados na complementação de aposentadoria de Hudson, gerando diferenças que agora o autor cobra tanto da ex-empregadora quanto do ente da previdência privada. Considerando o caso e de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Preste atenção. A emenda constitucional 45 de 2004, ela trouxe a competência para a Justiça do Trabalho. E aí nós iniciamos com esse entendimento, vamos seguir pela Justiça do Trabalho. Porém, em 2013,
2013, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário com repercussão geral, ele disse que, presta atenção porque eu botei até a data precisa para a gente não se perder. Ele veio aqui, olha só, deixa eu botar aqui para vocês. Tô com o próprio site do TST falando, ó, no dia 20 de fevereiro de 2013, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário, o RE 586453, e afirmou que cabe à Justiça comum julgar processos decorrentes de previdência complementar privada. O interessante é que neste julgamento, o Supremo disse que permaneceria na Justiça do Trabalho, Bia, minha amiga linda de penal entrando, permaneceu na Justiça do Trabalho as ações que tivessem sido ajuizadas, que não tivessem sentença, até 20 de fevereiro de 2013. Então, se você ajuizou antes dessa data e não tinha sentença até 20 de fevereiro de 2013, a competência nesses processos em que tenham sido proferidas sentenças, permaneceriam na Justiça do Trabalho. Então, se já tivessem sentença, estavam na Justiça do Trabalho, era objeto de recurso, lá permaneceriam. No mais, de fevereiro de 2013 para frente, eles mandaram declinar essa competência, da Justiça Estadual. Eu, Isabelle, particularmente, e aí eu sou muito franca e muito sincera com vocês, se a gente tivesse assim grandes chances de anulação, eu falaria numa boa, mas acredito que a nossa banca aqui, embora na questão, foi a partezinha que eu não gostei, ele tenha dito conforme, de acordo com a CLT, e de acordo com a CLT, a gente não tem na CLT essa previsão para declinar especificamente, isso é em decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, por conta disso, quem está comigo com a prova branca, a questão de número 79 da prova branca, ficou com gabarito letra A, onde diz o seguinte, olha, o processo deverá ser remetido pelo juiz do trabalho para a Justiça Estadual. Conversei com alguns amigos professores que me disseram assim, professora Isabelle, você não acha, querida amiga, que o fato do problema não ter colocado data pode deixar em dúvida a questão se é anterior ou não essa ação, aquela decisão do Supremo, já que é uma decisão datada de 20 de fevereiro de 2013. Gente, 2013 não é esse ano passado, né? Tá um pouquinho para lá. Eu, quando vejo as questões da OAB que não tem data, eu as visualizo como data de hoje, data atual. Então, eu não vislumbrei essa possibilidade de que teria ali uma dúvida dessa nossa possibilidade. Peraí que eu travo para vocês a mensagem. Ocultei o bate-papo, gente, rapidinho, só pra gente não ter a mensagem travando, tá? Só faltam duas questões, eu tô comentando essa mais uma, só pra gente poder esclarecer aqui legal pro pessoal. Então, essa questão é a única questão de processo do trabalho que alguns suscitaram a dúvida em decorrência da emenda constitucional 45 e da Justiça do Trabalho ter julgado essas causas durante muitos anos. Isso é até interessante porque eu sempre digo assim, poxa gente, a competência vai ser da Justiça do Trabalho, está fazendo uma prova de processo do trabalho. Eles aqui de uma forma assim até cruel, porque eles pegaram uma exceção da exceção, eles pegaram o julgamento de um recurso extraordinário com uma repercussão geral e agora assim já era, se o Supremo que é nosso rei decidiu, era essa a linha que a gente tinha que seguir. E botou um caso em que a complementação de aposentadoria ela é discutida na Justiça Estadual. Então, aqui, a resposta correta é a competência da Justiça Estadual. Ok? Então, não vislumbro a possibilidade da anulação, mas é uma das poucas em que ainda se titubeia nessa firmeza do resultado pela construção da pergunta. Se a pergunta não tivesse sido construída dessa forma de acordo com a CLT, não daria dúvida. Agora, experiência da professora. Prova anterior, nós tivemos uma questão que falava assim, segundo o entendimento do TST, e o entendimento era da CLT,
e eles não anularam por conta disso, tá? Era uma questão lá que versava sobre intervalo, eles não anularam porque não era súmula e sim artigo de lei. Então, acho que eles não vão alterar por conta disso. De coração, acho que o processo do trabalho não vai ter mudança. E a última questão, no caso da prova branca, foi a questão de número 80, diz: João foi empregado da sociedade empresária Girassol Terceirização Limitada e trabalhou como vigilante terceirizado na sociedade empresária Passo Fundo Limitada durante todo o seu contrato. João foi dispensado e não recebeu nenhuma verba da extinção contratual, motivando-o a ajuizar ação contra ambas as sociedades empresárias. Em audiência, a Sociedade Empresária Girassol Terceirização Limitada comprovou documentalmente ter sido decretada sua falência, ao passo que a Sociedade Empresária Passo Fundo Limitada comprovou nas mesmas condições ter conseguido a recuperação judicial. Então, uma foi falência, a outra recuperação judicial. As partes estiveram regularmente representadas e assistidas. Nenhuma delas recorreu à sua exclusão da lide. E o pedido foi julgado procedente em parte, com a condenação principal da Sociedade Empresária Girassol e responsabilidade subsidiária da Sociedade Empresária Passo Fundo. Diante da situação retratada da previsão legal e do entendimento do TST, considerando que as sociedades empresárias recorreram, assinale a afirmativa correta. Então, recapitulando, eu estou na prova branca, essa é a questão de número 80, o gabarito foi letra D. Qual é a letra D? A Sociedade Empresária Girassol não precisará realizar preparo, foi a que teve a sua falência decretada. Mas a Sociedade Empresária Passo Fundo, sim, porque ela está em recuperação judicial. Então, a gente tem uma diferença de quando é a falência para a recuperação judicial. Súmula 86 do TST. Não há nenhuma fundamentação para anulação dessas 5 questões que eu passei para vocês de processo do trabalho. Daí, eu vou abrir aqui. Eu ocultei o bate-papo, vou mostrar o bate-papo, a gente pode voltar a conversar. Vou abrir aqui para falar 2 coisas antes de fechar o Periscope. A primeira é em relação a trabalho. A professora Juliana Monteiro já abriu o Periscope hoje por 2 vezes. Assistam o Periscope da professora Juliana Monteiro. Nós estamos com 2 questões que poderão ter o gabarito alterado. 2 questões de direito do trabalho. Uma questão de direito do trabalho, do preparo, minha linda, do preparo, ela está correta em relação a que faliu, não terá o preparo. Em relação a que estava em recuperação judicial, ela tem que efetuar o preparo, ok? Me viu hoje, então eu dei um abraço gostoso, né? Um abraço quentinho de Olaf. Olha só, em relação a direito do trabalho, as duas questões que estão em vista de a gente ter uma alteração são questões que nós temos previsão legal. Uma versa sobre hora extra, em que a súmula 291 do TST, ela tem a previsão da possibilidade de, em caso de diminuição ou supressão de horas extras, o empregador ele é obrigado a pagar uma indenização aí tem o valor, equivale a 1 ano, né, na verdade é 1 mês, né, você faz uma média dos 12 meses e você paga isso de uma vez só, você faz um pagamento de uma indenização de uma vez só. Eu, quando olhei essa questão, eu achei que uma das respostas que estaria adequada era que dizia que ela ganharia 1 mês de hora extra por cada ano trabalhado de horas extras, se assim for suprimida a sobrejornada. A banca veio e alterou completamente, disse que não. Aí, Ju, e aí, o que você acha? A Ju falou, não, eu também ficaria com essa que fala que o empregador deve pagar a Maria a indenização, súmula 291 do TST. Então, pode ser alterado o gabarito. E em relação à outra que a gente entendeu que pode ter mudança é em relação àquele sujeito que teve o plano de saúde dele negado durante o período em que ele
estava afastado, o contrato estava suspenso e a manutenção do plano de saúde não é uma opção conforme o gabarito que eles lançaram agora. Não, a manutenção do plano de saúde é obrigatório, súmula 440 do TST. Então nós temos duas de direito do trabalho que eu reforço a vocês, que a gente tem grandes chances de mudança. Mudança do quê? Do gabarito, não de decretação de anulação. Se mudar o gabarito, a gente tem que lembrar que se mudou e você tinha acertado, você perde. Se você tinha errado, você pode passar a ganhar. É diferente da anulação. Então, fica um alerta para essas duas questões de direito do trabalho que poderão ter o gabarito que alterado. Aluno, além disso, o professor Rafael Barreto falou a respeito de constitucional e de ECA. Ele falou a respeito de anulação. Não fique desanimado. Se você está próximo de passar, assim como quem está com 40, fica de olho, porque pode ter mudança, você pode até pontuar mais, ou de repente pode ser indiferente para você, ou você pode ganhar e entrar e tá lá, ok? Então fica tranquilíssimo, porque a gente vai estar periodicamente entrando aqui para dar uma força para vocês. Em relação à segunda fase, eu sou do Portal F3, junto com a professora Juliana Monteiro. Nós temos turma presencial para quem é do Rio de Janeiro, iniciando nesta quarta-feira, dia 6 de abril. A nossa turma é no horário da noite, iniciando às 18 horas. E temos para quem é fora do Rio de Janeiro, ou para quem é do Rio de Janeiro, para quem não quiser se deslocar até o centro do Rio, turma online. Na turma online, nós somos 3 professoras. Eu, professora Juliana Monteiro, e professora Andréia Cabo. Aliás, 4. E professor Marcelo Moura também tem aulas na turma online. A turma online, ela tem treinamento de peças. Ela tem também, aliás, na presencial a gente também faz isso. A gente chama de TDP, treinamento diário de peça. A gente tem um programa para que você treine diariamente as peças. Nós temos uma equipe de monitores, nós temos o Patrick, nós temos o Alberto, nós temos o Adriano, nós temos a Regina, nós temos a Daniele. São 5 monitores que acompanham a gente, que dão maior apoio para vocês. Vocês podem ter muita esperança. Quem está para fazer segunda fase em trabalho, mete bronca, estuda. Quem vai fazer de outra área qualquer, estude também. Nós não teremos turma presencial no turno da manhã, nós só teremos turno no turno da noite e teremos online, ok? Venham com a gente, nós estamos assim muito felizes por termos ajudado vocês nessa aprovação. Com toda certeza, minha gente, aceitamos atestado de pobreza, claro que sim, vai lá, conversa com a gente sempre facilita para que vocês possam estudar com a gente, ok? Gente, não passei, mas direito e processo eu brilhei, é isso que a gente quer, né? A gente fica muito feliz, mas eu não quero que você fique chateada porque não passou não, porque de repente você pode estar aí, ó, pertinho de passar, então fica de olho na gente, pode ser que você venha, que você consiga sim. Professor, eu estou muito distante, não foi dessa vez? Não pense que você está muito distante, porque conhecimento não ocupa espaço, e daqui a pouco você está lá. Tem uma galera que está passando aí, ó, com 48, 51, uma galera que já foi reprovada, que está vindo aí, tem um pessoal que está entrando de primeira, então não desanime. Ó, professora Ju Monteiro aí, sigam a professora Ju Monteiro também, ela faz periscopes, ela também tem o Instagram dela, eu também tenho o meu Instagram, professora Isabelle Gravatar, Portal F3. Tem uma página no Facebook, Isabelle Gravatar, professora, onde eu posto dicas periodicamente para vocês. Tem a página da nossa segunda fase de trabalho do Portal F3. Entrem lá, curtam, sigam, botem lá para que vocês sejam notificados de todas as nossas postagens. A gente posta questões, a gente fala a respeito de peça, a gente diz como é que pode ser a peça, como é que pode ser o problema. Então, fiquem super ligados e conectados a gente. Pessoal, galera da repescagem vai poder fazer inscrição? Sim, a gente sempre abre para o pessoal da repescagem com um preço diferenciado. E já, até para quem não conseguiu, muitos beijos para o Leblon, um beijo para
todos vocês. Previsão de turma para o tribunal também. A gente está com uma pós agora em trabalho, então a gente agora já nosso próximo objetivo são as turmas para tribunal. A gente vem aí com módulos, daqui a pouco com curso completo, ok? Pela OAB eu fiz 39, não fiz 40. Fica de olho, minha gente. Fica de olho, que foi como eu abri o Periscope hoje e disse para vocês. Esse foi apenas o gabarito preliminar. A gente ainda vai ter um gabarito definitivo. Eu tenho certeza que a gente ainda deve ter alguma retificação de gabarito pelo meio do caminho, ok? Infelizmente não deu 36. 36 está perto para chuchu. De repente você está dentro. Fica de olho, porque tem questão aberta aí que eles podem mexer, tá? Então, fica de olho, minha gente. Corações bombando. Eu agradeço. A professora mais doce do mundo. Imagina, gente. Vocês que são super queridos. Trabalho na veia. Vem com a gente, né? Vem com o trabalho. Nossa equipe super unida. Nossa equipe vindo aí para arrebentar com vocês. Segunda fase online de trabalho. Segunda fase presencial. Eu, professora Juliana Monteiro. Já falei para vocês que aqui no Portal F3 Rio de Janeiro, quem estiver por aqui, passa para dar um beijo na gente, que vocês, com toda certeza, vocês vão ser abraçados e vão ser acolhidos aqui pela nossa equipe. E você que não é de trabalho, olha lá no portal, porque tem a galera de penal, de tributário, de constitucional, de empresarial, de civil, administrativo, tem um monte de segunda fase aí para vocês. Eu tenho certeza que quem está por pouco tem grandes chances de estar lá. Então, estuda para a segunda fase, não deixa o tempo passar não, ok? Sou de Goiânia e o Periscope de vocês foram essenciais. Poxa, gente, super legal mesmo. Claudinha Molinaro, minha grande amada, né? Mas olha só, eu quero ser só um pouquinho que nem ela. Ela é minha ídola, né? Ela é o doce, ela que representa, né, esse amor todinho do portal. Sou ultra apaixonada pela Claudinha, até porque, né, a Mayra, filha da Claudinha, ela passou, sabe em quê? Em trabalho. E ela foi nossa monitora e tem surpresa por aí. Ela tá vindo aí com aulas com a gente, não é, Ju? Nossa amada Claudinha vai nos emprestar a Mayra. Na verdade, a gente já roubou a Mayra para trabalho, né? E ela vem aqui com a gente. Então, pessoal, muito obrigada. Compartilhem aí muitos corações para o pessoal ficar por dentro de que tem chance sim, ok? Muito obrigada, uma boa noite, parabéns, vocês são guerreiros, vocês vieram aqui, vocês estão aí super ligados, conectados e vambora que vai dar sim. Não percam as esperanças, ok? Muitos beijos para todos vocês. Boa noite, pessoal!